1984. A distopia conceitual de George Orwell. Era um dia frio e ensolarado de abril, e os relógios batiam 13 horas. Assim se inicia um dos romances mais lidos do último século, o clássico distópico de George Orwell, publicado em 8 de junho de 1949 na Inglaterra. Este livro pode ser chamado de discussão vencida no que diz respeito à sua atualidade, principalmente se levarmos em consideração que esse romance é um dos maiores clássicos da literatura ocidental no século XX. Entretanto, é inevitável falar dele. A menção dessa obra remete a pontos como comunismo, a polícia política, nazifascismo, tortura. No vídeo sobre Augusto dos Anjos, citei sobre o fato das duas grandes guerras e o período de tensão entre elas ter mudado o gosto e a produção literária das pessoas. Pois é, 1984 é uma das melhores representações já feitas acerca dos perigos do totalitarismo. O livro foi convertido em minissérie, filmes, quadrinhos, programas de TV e até mesmo em uma ópera, do maestro e compositor estadunidense Laurie Mazzel. O episódio de hoje do Entre Imaginários traz a distopia totalitária de George Orwell, 1984. Se você conhece e gosta desse livro ou tem vontade de conhecer, deixe seu gostei, compartilhe com as amizades e vamos ao imaginário. Principalmente no Brasil, durante os últimos 5 ou 6 anos, algumas características de comportamento social acabam sendo dignas de comparação ao que foi lançado nas páginas de 1984. Mas é sempre bom lembrar que o século XX foi um dos maiores absurdos da história da humanidade, verticalmente historicizado por Eric Hobsbawm como a Era dos Extremos. George Orwell viveu neste tempo e lançou sua obra então. Sendo assim, a influência dos acontecimentos do século XX foram um solo propício e fértil para a criação da distopia. A história ocorre em Londres no ano de 1984, na fictícia Oceânia, um mega-estado transcontinental totalitário composto pela ex-Inglaterra, as ex-Américas, as ex-Austrália e Nova Zelândia, além de uma parte da África. E vive em uma guerra perpétua contra dois outros mega-estados, a Eurásia e a Lestásia. Nesse contexto, o líder máximo é o Grande Irmão, que assumiu o controle após um conflito bélico de escala global análogo à Segunda Guerra Mundial. Na história, um homem com uma vida insignificante trabalha no chamado Ministério da Verdade, que tem a função de falsificar documentos públicos no sentido de perpetuar a propaganda do governo autoritário do Grande Irmão, conhecido como Socin, o socialismo inglês. O mundo criado por Orwell é mantido por uma manipulação pública e vigilância governamental que tem como principal objetivo apresentar o perigo que negligenciar a ascensão de estados totalitários pode representar para o mundo. Através da opressão física e mental, a polícia das ideias estava sempre pronta com sua patrulha do pensamento para identificar, interceptar e eliminar qualquer semente de pensamento-crime que surgisse no governo tirânico do Big Brother. Trata-se de um mundo sombrio e opressivo. O Grande Irmão é o líder que deve ser obedecido e respeitado por todos sem questionamentos. Não tem nome a não ser Grande Irmão e nunca foi visto em público. Uma das melhores fundamentações do autor é o fato do maior inimigo, o intimidador tirano, ser abstrato, intangível, como Deus, como as amarras imaginárias que te impedem de ir para frente ou para onde quer que queira ir. Uma das principais verificações nessa obra de Orwell é que a dominação tem como base a alienação. As pessoas vivem sob o comando do partido e não podem explorar sua própria mente ou o prazer proporcionado pelo próprio corpo. Poucas pessoas percebem que a realidade de todos é construída artificialmente pelo partido. E essas poucas pessoas que percebem são perseguidas e eliminadas. É possível ver a influência de Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, um clássico da literatura distópica publicado em 1932, principalmente em pontos como a manipulação social e psicológica, o uso das evoluções tecnológicas, tecnologia reprodutiva para organização e condicionamento sociais, geopolítica e a própria percepção e contagem do tempo.
Alguns meses após o lançamento de 1984, Huxley enviou uma carta a Orwell, que fora seu aluno outrora. A esta época, Huxley já era considerado um mestre da literatura distópica e ficção científica. Na carta, o feedback foi no sentido de apontar as reflexões propostas pela leitura de 1984 sobre as formas de governo e opressão, reforçando sua hipótese lançada em Admirável Mundo Novo, de que um governo totalitário distópico manobra sua população através da manipulação psicológica e do controle reprodutivo. O texto de Orwell é marcado pela alegoria e pela distopia, apresentando uma visão pessimista de realidade e de futuro para a humanidade. O caráter ideológico de sua produção promove uma reflexão sobre liberdade e igualdade social, visto que o autor era explicitamente antifascista. Winston Smith, que é o protagonista da história, trabalha no Departamento de Documentação do Ministério da Verdade, um dos 4 ministérios de Oceânia. Winston odeia o partido, mas não ousa desafiá-lo para além das páginas do seu diário. O enredo jamais deixa de ser uma trama política e idealista, mas a partir do momento em que conhece Julia, uma funcionária do departamento de ficção, uma atenção diferenciada no jogo mental é bastante necessária durante a leitura. Vale ressaltar que poucos na literatura descreveram com tanta elucidação a tortura política. O'Brien, uma figura misteriosa e discreta do partido, especialmente representa esse ponto. O intuito deste conteúdo não é uma resenha do livro ou uma descrição dos personagens ou mesmo spoilers sobre os acontecimentos. Dada a compreensão conceitual da produção de Orwell para as páginas de 1984, o que faremos aqui é uma breve exposição de alguns conceitos ou alegorias utilizadas pelo autor ao longo de sua trama política. Começando pelo Grande Irmão, ou Big Brother, o líder ditador do partido. Nas ruas há cartazes que mostram seu rosto e o slogan: "O Grande Irmão está de olho em você". Porém, jamais foi visto em público, como foi dito antes. Na sociedade de Londres em 1984, todas as pessoas estão sob vigilância do Sócim por meio das teletelas, à mercê dos assaltos da polícia das ideias para combater os pensamento-crime, que são quaisquer pensamentos que incitem ações contra o sistema. O programa de TV de origem holandesa Big Brother tem influência direta neste personagem e conceito abordado pelo autor no livro, onde as características de reality, de observar por 24 horas através de câmeras o que outras pessoas estão fazendo e ter um julgamento sobre isso, são praticadas de forma similar à distopia. Em 84 não se trata de voyeurismo, é autoritarismo. O personagem foi inspirado em Joseph Stalin e representa o perigo do totalitarismo em essência. Orwell disse, abre aspas, "Viveremos em uma era em que a liberdade de pensamento será de início um pecado mortal e mais tarde uma abstração sem sentido", fecha aspas. As teletelas do livro são como televisores e câmeras que registram tudo que está no seu raio de visão, ou seja, transmitem mensagens e monitoram ao mesmo tempo. Nada mais são do que ferramentas de controle social e ideológico, um emparelhamento do Estado. Existem algumas comparações contemporâneas com as redes sociais, visto que nesses sites informações são compartilhadas voluntariamente ou não, além de coletar de forma não tão evidente os dados de todas as pessoas usuárias. A nova fala, ou nova língua, é um grande fenômeno em 1984, que surge a partir do controle psíquico dos indivíduos e do controle semântico da língua. Aqui, a língua antiga ganha novos termos a partir da ressignificação ou destruição de palavras antigas, principalmente as que sugeriam ideias e ações contra os interesses do partido. Na nova fala, por exemplo, vaporizar significa executar, só que não no sentido de realizar algo, mas quanto aos opositores do Grande Irmão, onde na vasta maioria dos casos não havia julgamento, não havia registro de prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. Desaparecido era cancelado, aniquilado. Dizia-se que fora vaporizado. Pequenas metáforas que insinuavam ações perversas. A semântica das palavras é distorcida para criar um estado de confusão mental na população, para adequar os interesses do governo aos das pessoas como se fosse um.
Esse tipo de característica linguística fica expressa no lema do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Vale lembrar também os buracos de memória, que são mecanismos usados para destruir documentos, fotos ou gravações avaliados pelo autoritarismo do partido como inapropriados, no intuito de alterar acontecimentos ou dar a impressão de que algo jamais ocorreu. Poderíamos ver como uma representação da censura. Sabemos que em locais com ditaduras instauradas, a exemplo das repúblicas latino-americanas no século XX, com golpes civis militares, eram bastante comuns mecanismos de propaganda e censura que agiam no sentido de afirmar as ações atrozes dos governos, como torturas, sequestros, assassinato de pessoas que tinham um pensamento oposto aos do autoritarismo ou eram consideradas obstáculos para seus interesses. Através dessa prática, era possível, pelo governo do Grande Irmão, reescrever a história e seus acontecimentos, manipulando os livros clássicos produzidos ao longo da construção do conhecimento da humanidade e quaisquer tipos de expressão artística feitas no decorrer da história para algo que fosse conveniente aos interesses do partido. Outro conceito usado pelo autor é o 2 mais 2 igual a 5, que é como se a mentira passasse a ser considerada verdade a partir do momento em que se torna uma crença coletiva. É o conceito através do qual o controle da realidade física não é o foco, mas o importante é que as percepções de realidade sejam manipuladas de acordo com o governo. Ou seja, mesmo que o resultado da adição 2 mais 2 seja matematicamente justificado como 4, a partir da manipulação e consolidação do inconsciente coletivo, a lógica é derrubada para favorecer o interesse conveniente ao partido do Grande Irmão. A ideia de 2 mais 2 igual a 5 em Oceânia só se torna possível por conta de um conceito central para o livro e para o modelo social seguido no mega-estado: o duplo pensar. Talvez seja o fenômeno mais profundo do controle social estabelecido no Socin. O duplo pensamento de Orwell se trata de acreditar em duas coisas obviamente contraditórias ao mesmo tempo, como se elas se complementassem. Nesse cenário, não existe uma noção de contradição, e essa é a principal característica que diferencia o duplo pensar da hipocrisia. O autor descreve como, abre aspas, o poder de manter duas crenças contraditórias ao mesmo tempo, de contar mentiras deliberadas e ao mesmo tempo acreditar genuinamente nelas, e esquecer qualquer fato que tenha se tornado inconveniente, fecha aspas. Saindo da distopia, este tipo de prática ou modelo mental é como acreditar na ideia de que o nazismo era de esquerda ou, no cenário construído pela pandemia do Covid-19, ver evidentemente uma doença mortal ser acreditada como uma gripezinha. Para concluir, em Oceânia, há 4 ministérios, e são eles: o Ministério da Pujança, que é encarregado do plano econômico em Londres. Embora o otimismo do título, apenas os membros do alto escalão do partido sabem realmente o que é a pujança. O Ministério da Paz, que cuidava da Guerra Perpétua em 1984. Nesse ministério era construído o plano estratégico das Forças Armadas de Oceânia contra a Lestásia e Eurásia, sempre afirmando que o melhor preparo para a paz é se preparar para a guerra. O Ministério da Verdade, que cuidava das notícias, informes, educação, artes, entretenimento. Esse ministério tinha a função de forçar a população a acreditar nas mentiras criadas pelo partido, com fins de dominação social. A alteração da verdade e do passado vinham desse ministério. O passado em 1984 foi destruído, afinal, quem controla o passado, controla o futuro, quem controla o presente, controla o passado. E o Ministério do Amor, responsável pela ordem e aplicação das leis. O conceito de amor foi distorcido em obediência e servidão ao governo. Segundo Orwell, o edifício não tinha nenhuma janela e era impossível entrar sem uma justificativa oficial, e só transpondo um labirinto de arame farpado, portas de aço e ninhos ocultos de metralhadora. O Grande Irmão possui um inimigo em comum chamado Emmanuel Goldstein, contra quem as pessoas foram doutrinadas a prestar sua repulsa durante os 2 minutos de ódio diários a que tinham que se submeter.
Goldstein também jamais fora visto em público, sendo sua localização uma incógnita. Ele foi considerado um deturpador da pureza do partido, mas isso e muitos mais conceitos absurdos e instigantes você só vai encontrar em 1984, dando uma chance à leitura. O intuito aqui jamais foi falar sobre personagens e suas construções, mas apontar para como os conceitos que permeiam sua produção são tão ou mais importantes que os próprios personagens do livro. Orwell produziu uma das mais influentes obras literárias no século XX. Link para o livro na descrição do vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu gostei e seu comentário sobre a experiência com a leitura. Compartilhe com suas amizades que conhecem o livro ou que você acha que precisam conhecer. Compartilhando, comentando, reagindo, você ajuda o conteúdo a ter mais relevância do algoritmo da plataforma. Este foi o Entre Imaginários. Obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.